Olá a todas as pessoas, espero que estejam na tranquilidade e quero parabenizar a resistência do povo palestino, mas acima de tudo, salve a reação da representação legítima eleita de Gaza e do povo palestino, a reação que é necessário e é preciso. Palestina livre do rio ao mar. E vocês, sionistas, entendam como quiserem. Extrema direita entenda como quiser. Reação viva. Resistência junto com a reação. Quero convidar todos e todas a estarem se inscrevendo no canal, pois é muito importante para mim, para manter produzindo conteúdo. Convidar a curtir, compartilhar com quem interessar o assunto, a irem aí nas outras redes também, dialogar comigo, mas comentar aqui com a opinião de vocês, com tudo o que vocês pensam sobre isso. É muito importante para que eu me mantenha produzindo nesse canal, nas outras redes, para que a gente possa construir realmente algo coletivo. Sigamos juntos. E aconteceu algumas coisas que eu presenciei, que eu quero dialogar com vocês. Uma, eu no ponto de ônibus indo para a minha aula, vi um organizador de fila mostrando a outro organizador, né, dos trabalhadores, vídeos no celular. Pela fala eu percebi, não vi o vídeo, mas pela fala eu vi que ele estava exaltando a violência da Polícia Militar do Estado da Bahia. Ele falando que a Polícia Militar da Bahia é realmente boa, que só respeitam dessa forma, né? Outro que foi antes dessa situação da fila, um rapaz, quando o Donald Trump, né, estava querendo colocar situações no Brasil para que o STF obedecesse os Estados Unidos e não a lei brasileira, um rapaz justificando que Lula tinha que obedecer os Estados Unidos com passagens bíblicas dentro do ônibus, né, conversando com outra pessoa. E dentro de uma instituição de ensino, não vou explicitar aqui qual nem quais pessoas, um indivíduo acusou a instituição de não respeitar os evangélicos. Então, essas situações eu acredito que é de interesse público, que nós temos sim que dialogar sobre isso. Então, sigamos para o nosso diálogo. Bom, vamos iniciar o nosso diálogo com os trabalhadores na fila do ônibus. Um bastante entusiasmado com o que via da ação da polícia militar e o outro não demonstrou nenhum entusiasmo, nem que era a favor, nem que era contra, só escutou, viu o vídeo e depois o ônibus chegou, foi executar a função dele. Mas para entender essa reação do que estava entusiasmado, a gente tem que pegar a criação, a função da polícia militar e também o que é uma segurança pública. A segurança pública de um país é um setor responsável por garantir que seus habitantes, sejam eles nacionais ou estrangeiros, esses nacionais podem ser naturais ou naturalizados, né? Então, esses indivíduos precisam estar protegidos. A segurança pública é para trazer essa proteção legal. Mas a polícia, ela surge em um contexto brasileiro não com essa legalidade que nós temos hoje, mas ainda de um... Nós vivemos num capitalismo que é um sistema de pirâmide, né? Um grupo que manda outro que está na base, grupos, né, que estão na base, e aí se a gente compreender que hoje essas polícias estão vinculadas à Secretaria de Segurança Pública, que é uma secretaria do governo, né, uma secretaria de Estado, então ela não está submetida a pessoas físicas, né? Ela está submetida ao Estado e aos representantes da população que ocupam esse Estado. Porém, na sua formação, ela obedecia a
um grande líder, geralmente econômico, não era líder comunitário, era uma pessoa dona de muitas posses, os senhores de engenho, que após o fim da escravidão herdaram essa liderança social, né? Herdaram estar no topo da sociedade, a elite social. Então, essa força de segurança respondia a essa elite sociofinanceira, né? E tanto que aqui no Nordeste se costuma chamar de coronéis, né? Aqueles grandes fazendeiros que recebiam esse título e formavam suas polícias, que eram os jagunços, né? Os chamados jagunços. O que eram jagunços? Matadores, cobradores de dívidas desses dessa elite socioeconômica regional, que com o preconceito pontua que essa questão do coronelismo é nordestino, quando não. Todo o Brasil foi feito dessa forma. Porém, quando as novidades da formação de Estado acontecia na Europa, e a gente como país colonizado, ela vinha da Europa e chegava primeiro ao Sudeste e Sul, e não aqui na região Nordeste. A região Nordeste ficou mais atrasada em questão de investimento, porque as populações de trabalhadores imigrantes europeus se alojaram principalmente no Sudeste e Sul. Então, isso causa esse preconceito de falar os coronéis no Nordeste, mas esse coronelismo não ficou restrito só ao Nordeste. Agora, as inovações de Estado, de sociedade, no, no, na configuração europeia, chegava primeiro sul-sudeste. Por isso que o norte e nordeste ainda hoje é a região economicamente que tem menos investimento no Brasil. Então, percebam como essa lógica de uma segurança que é da elite econômica e social da região, ela permanece mesmo hoje, a polícia não estando mais vinculada a esses CPFs, mas sim ao Estado. Porque o próprio Estado capitalista, ele serve a essa elite socioeconômica. É bom a gente perceber isso. No Estado capitalista, muitos liberais vão dizer que não, que o Estado é uma disputa e que a sociedade escolhe seus representantes, né? Os liberais vão vir com um discurso que eu não quero tornar aqui acadêmico demais, ia precisar trazer citações, teóricos, livros, e isso não é o objetivo da discussão aqui. Mas também estou disposto a essa discussão se alguém queira fazer, né, em coletivo essa discussão mais acadêmica, mas sendo o menos acadêmico possível. Essa, o Estado, ele no capitalismo, ele é disputado, porém, se tem já uma mentalidade social da negação da educação para uma camada da população e a colocação que as pessoas que estão na camada socioeconômica dominante, elas têm competência, meritocracia, então, e elas investem em propaganda, né, aparecem nas televisões, nos outdoor, nas comunidades, investindo em alguns projetos que é de obrigação do Estado. O Estado não faz, mas quando é época de eleição, aquele vereador, aquele deputado pega aquela verba do Estado e faz com o nome dele, e assim se coloca ele como um bom e ele ganha esses votos. Então, como funciona a política, esse Estado ainda está, essa polícia militar ainda está à mercê das elites socioeconômicas. Tanto que um delegado no Rio de Janeiro, ele abertamente falou que o tratamento nas regiões consideradas da elite socioeconômica, eles têm um tratamento cordial, um tratamento de tratar sim senhor, não senhor, educadamente. Já nas comunidades, eles agem com truculência, porque se entende que o corpo pobre, negro, é um corpo ignorante, que não conhece, então ele só aprende as coisas se for coagido, se for agredido para fazer, para aprender, para não cometer algum crime. Já aqueles
corpos brancos ricos, são corpos que têm a educação, que aprende com a leitura, com os colégios, com as universidades. Então, tem esse pensamento não está só na elite financeira, não. Esse pensamento está no próprio subalternizado. Francis Fanon fala sobre isso quando ele fala no livro Pele Negra, Máscaras Brancas. Ele traz muito bem essa percepção de como o racismo, o preconceito, entra pelos olhos do próprio subalternizado. A gente assiste o tempo todo que o negro é ruim, que o branco que é bom, que o branco que é o mocinho, que os bandidos precisam realmente ser aniquilados nesses filmes de herói e bandido, né? O bandido precisa realmente ser aniquilado, o herói é aquele que limpa a cidade e que o herói principalmente é aquele que abdica de seus desejos para estar servindo a comunidade. Ou seja, se você é pobre, você para ser bom, você tem que aceitar a negação da educação para você, aceitar a negação do saneamento básico e, segundo eles, agir na meritocracia de, mesmo que esteja com fome, vá ler um livro, vá estudar com fome, vá compor com fome. Quem sabe você ficar famoso, você consegue seu diploma com fome. Olha quanto, aí eles pegam a exceção que recebeu algum auxílio para chegar onde chega e usam de meritocracia. Olha como esse aqui passou fome e hoje ela está na elite socioeconômica. Né? Num universo de milhares, você tira 5, 10 e coloca como para justificar a regra, quando a regra que explica a exceção e não ao contrário. Perceba como isso está enraizado no pensamento da gente. Quando isso está enraizado, o que é que vem de contraponto? O que esse trabalhador negro, né, que inclusive a forma dele falar era uma forma marginalizada pela sociedade, a forma que o cabelo dele estava, ele não estava em nenhum padrão social, né, como as pessoas consideram que é o certo um homem ser, que é cabelo baixinho, pele clara, camisa, a roupa, ele estava com a roupa de trabalho, então não tenho como nem julgar como ele se veste no seu dia a dia, mas a forma de falar não era rebuscada, era uma forma com gíria, então ele é um alvo, mas ele não se compreende como alvo. Ele compreende que o outro igual a ele é um alvo, justamente porque a gente individualiza o indivíduo. Eu ia redundantemente falar individualiza o indivíduo, mas se torna não tão redundante quando a gente percebe que o indivíduo é parte de um todo, que se eu, quanto indivíduo, tenho algo negado, essa negação a mim pode se estender ao meu grupo, mas não se compreende dessa forma, se compreende que eu sou especial. Eu falo gíria, mas o outro fala mais gíria que eu. As gírias que eu falo é aceitável. As gírias que o outro fala que é mais pesada. Então ele tem que ser condenado, eu não. Ele vai ser agredido pela polícia, eu não. Eu não fico de bobeira, né? Como se fala de madrugada na rua, como se você não tivesse o direito de estar de madrugada na rua. Todo mundo tem o direito de sair, beber e voltar para sua casa de madrugada. Mas esse indivíduo se priva desse direito, fala, ó, eu sou medroso, eu quero, ou então eu quero preservar minha vida mesmo, eu não vou sair de madrugada. Mas o outro, que não tem o medo que eu tenho, não tem a preservação que eu tenho, que exerce esse direito dele de sair na madrugada para beber, para namorar a menina, para sair para namorar, eu quero realmente que a polícia os agridam e as agridam, porque uma frustração que eu tenho de não fazer, não quero que ninguém faça. Eles não podem fazer, elas não podem fazer. Claro, aqui eu não estou trazendo a questão de ultrapassar o direito do outro. Um exemplo, se muita gente vai dizer, quando o vizinho está com som muito alto, frustração porque eu não tenho essa energia para estar fazendo isso que eu queria fazer. Não. Quando você transgride o direito do outro é uma coisa. Nesse sentido de você sair de madrugada, você não está transgredindo o direito do outro. Você está exercendo um direito seu.
Você tem, inclusive, isso se chama segurança pública. Você tem que ter o direito de ir e vir, e a polícia era para proteger esse seu direito de ir e vir, não ser o agente que lhe causa medo de fazer esse ir e vir, independente do horário. Né? Inclusive, em comunidade, muitas vezes a gente chega em uma comunidade que a criminalidade é pesada, a gente se sente mais seguro quando vê alguém do crime que a gente conhece, que a gente dá bom dia, dá boa noite, do que quando vê uma viatura da polícia militar. Muitas e muitas comunidades acontece isso. Aí vão dizer, protege bandido, por isso que a polícia faz o que faz. Não, o bandido estudou comigo, o bandido é um primo, o bandido é alguém ali que lhe vê todo dia, que dá bom dia, dá boa tarde, dá boa noite. E lhe vê ali de madrugada chegando bebo, chegando com sua preta, a preta chegando com seu preto. Claro que hoje com essa disputa de facção algumas coisas mudaram e a gente pode também dialogar sobre isso em outro vídeo, mas geralmente era assim. Ainda em algumas comunidades acontece assim. Já a polícia não, a polícia é alguém de fora que já está revoltado com muitas coisas que se passam internamente, até porque o regime de militarização da polícia é um sistema que embrutece. Né? Recente a gente viu uma policial militar mulher que assassinou um jovem menor de idade, e foi assassinato, né? Não foi troca de tiro, não foi nada, foi assassinato. Porém, as mulheres dentro da corporação, eu já escutei isso de muitas pessoas, elas têm que mostrar ser mais violenta que os homens para ser respeitada pelos homens da corporação. Então, em festas que a polícia militar faz segurança, elas vão bater mais. Em situações de abordagem, elas vão ser mais violentas, porque elas querem mostrar que são tão boas quanto os homens. E isso reproduz cada vez mais a violência. Então, essa questão da policial militar assassinar o jovem negro e uma policial militar negra, que com certeza é mãe de meninos negros e meninas negras, ou se não for mãe, tem descendentes, seja sobrinhos, seja vizinhos, que são negros e negras, e ela própria é uma mulher negra, e ela matou um jovem negro que era inocente, que não era um criminoso, diga-se de passagem. Aí vão dizer, é laranja podre. Aí que está outro problema. Quando você dá à polícia militar o direito de julgar e executar, já naquele mesmo momento ela é o juiz e o executor, você está dando esse direito a todo momento e a todo policial militar. Ou seja, se aquele policial militar, vamos supor que a polícia militar você vestiu a farda e do nada você virou o melhor juiz do mundo. Mas não vai funcionar com todos os indivíduos. E aquilo que vocês chamam de laranja podre vai acontecer e o indivíduo vai ser assassinado. O inocente vai ser assassinado porque nós demos o poder de julgar e executar a uma corporação, que são de diversas pessoas, e dessas diversas pessoas, trazendo já esse pensamento da laranja podre, vai ter laranja podre. Né? Então, por isso que existe a lei. A lei que é aplicada para a instituição, a polícia militar não pode julgar e executar, tem que conduzir para o tramitado e julgado ser por outra instância. Essa lei existe justamente para esses que vocês chamam de laranja podre não agir e não morrer inocente. Mas, infelizmente, tem muita gente que concorda com a fala do ex-presidente criminoso, né? Criminoso eu digo com todas as letras, porque ele realmente foi julgado, né? Já e condenado. Então, quando ele falou que a ditadura militar deveria matar mais porque matou pouco, né? E que se matar inocente é um preço a se pagar, então tem muita gente que acha que os inocentes que são assassinados pela polícia militar é um preço justo a se pagar pela pela eliminação da maioria dos considerados criminosos, né? Então muita gente infelizmente pensa assim, mas a vida de um inocente nunca é um preço justo. Por isso que existem regras, existem leis, existe uma pontuação ali de como aquela corporação tem que agir. Né? Sem falar que a militarização da polícia é uma herança da ditadura militar, que justamente se considerava uma guerra interna contra
os comunistas, qualquer um que não concordava com o regime militar era pontuado como comunista, mesmo que nunca tivesse nem pego um livro do Marx, nunca nem soubesse o que era comunismo, eles eram considerados só por se opor ao governo. Então, nós temos na polícia militar a herança da ditadura militar. E é isso que nós temos que romper, que nós temos que discutir e pedir sim o fim da polícia militar. Não é o fim da segurança pública, porque em toda a sociedade a gente precisa ter um órgão, esse órgão na institucionalidade para reger esse quesito, para estar com a Secretaria de Segurança Pública, agindo para que a população se sinta bem, se sinta acolhida, se sinta protegida. Porém, no capitalismo, isso não vai acontecer porque sempre o Estado vai estar subjugado à elite socioeconômica e também num regime militarizado, isso nunca vai acontecer, porque inclusive o oficial pode forçar, através do treinamento, através do embrutecimento, aqueles praças a serem violentos. Ou dar uma ordem, quando eu servi, né? Eu servi o exército e tinha uma frase que era: ordem errada não se executa. Mas quando essa ordem errada era dada e a gente não executava, a gente sofria punições, né? Então, ordem errada no militarismo se executa sim, se é um superior hierárquico que está lhe dando essa ordem. Então, vamos seguir para as outras situações que eu vi. Bom, sobre o evangélico conversando no ônibus que o Lula tinha que obedecer o Trump, ele citou a passagem do rei Nabucodonosor, né? Não sei se isso tem na Bíblia ou não, eu não fiz essa pesquisa, não olhei. Eu vou falar aqui com base com o que ele falou e a crítica na fala dele, não no que está escrito na Bíblia. Né? Que ele diz que foi aconselhado, né, lá o representante israelita a obedecer, prestar tributo ao rei Nabucodonosor, porque senão eles seriam dominados e escravizados. E esse representante não obedeceu a Deus, né? Nessa ordem de se subjugar por livre e espontânea pressão à Babilônia, e assim a Babilônia, em vez de só cobrar tributos, invadiu, escravizou os hebreus e passou na história que a gente já conhece, né? O período que os povos de Israel, que não é esse Israel que existe hoje, é o Israel bíblico, que foi dissolvido há muito tempo atrás. Esse Israel que tem hoje, inclusive, é de origem europeia, eu já citei isso em outro vídeo, vocês podem estar conferindo aí os vídeos anteriores. Mas voltando ao assunto, então a gente sabe que a Israel bíblica ficou cativa do povo babilônico, do rei que era governado pelo rei Nabucodonosor. Né? É o que esse rapaz pontuou. Então ele disse que pelo poderio militar e econômico dos Estados Unidos, Lula tinha que se subjugar, porque querer bater de frente, né, era não obedecer a Deus, e não obedecendo a Deus, parece até que os Estados Unidos é Deus, né, a vontade de Deus, mas você percebe que a maioria hoje dos neopentecostais estão caminhando a visão política da extrema-direita, ou de obedecer cegamente a uma direita clássica, e eles veem realmente os Estados Unidos como a vontade de Deus. E se você não obedece à vontade de Deus, você vai ser dizimado. Aí ele disse que se os Estados Unidos invadisse o Brasil, se acontecesse uma guerra no Brasil, se os Estados Unidos parassem de investir, o Brasil começasse a passar recessão econômica, a culpa era da não obediência a Deus. E aí a gente percebe o quanto é problemático. Em nenhum momento esse senhor fez uma análise política, sociopolítica, nem uma análise geopolítica. Não foi feito nenhum tipo de análise por parte dele. A análise foi simplesmente religiosa. O Brasil é um país laico, então o governo brasileiro não tem que tomar nenhuma decisão com base em religiosidade. Todas as decisões do governo brasileiro têm que ser com base na nossa Constituição. Então, a Bíblia
é um livro a ser seguido por quem é das religiões que segue a Bíblia. As pessoas que são de outras religiões não têm obrigação nenhuma de seguir a Bíblia e o Estado muito menos. O Estado não tem obrigação nenhuma. Como eu falei, não vou discutir se na Bíblia está desse jeito, não está, qual era a situação daquele tempo, da passagem. Não é isso que eu estou aqui nesse momento me propondo a discutir. A discussão é, nós não podemos fazer análise geopolítica, análises históricas de disputa de nações, histórias da política, sociopolíticas, através da religiosidade, e sim através do olhar científico. Não o olhar científico europeu, uma hegemonização do pensamento, inclusive que é liberal, né? Apesar do marxismo ter uma origem também na Europa, mas essa discussão também foi desenvolvida por outros e outras teóricos e teóricas de fora da Europa. Eu cito aqui diversos, tanto os revolucionários negros de África, quanto de Ásia, daqui das Américas. Então, nós temos outras discussões, rompendo com o marxismo eurocêntrico, daquele que não é do Marx, mas sim de tradutores errados do marxismo. Né? Então, a gente já faz outra discussão. E o liberalismo também ele tem outra roupagem nos países subalternizados, ele não tem a mesma roupagem, porém, o liberalismo é de manutenção de do capitalismo e da divisão daqueles que estão no topo e aquela grande maioria que está na base. Então, mediante a isso, a gente tem que entender que as discussões têm que ser feitas através do olhar científico-político da coisa, não através da religiosidade. Inclusive, essa discussão política, não só no viés que eu acredito ser o melhor, mas vamos discutir com os liberais, os marxistas negros, os conservadores também, e vai ser refutado. Agora você, quando parte para uma discussão científica, você tem que estar disposto a ver que a sua opinião, a sua teoria, a sua colocação está equivocada. Você vai apontar seu pensamento, o outro vai apontar o pensamento dele, e aí qualquer um dos dois pode sair convencido ou pode ser mostrado que tem uma ideia melhor que a do outro. Não se faz ciência entrando para ser o correto acima de qualquer coisa. Por mais que a informação do outro mostre que ele tem mais compreensão, tem uma fotografia melhor da realidade do que a minha, mas eu não aceito porque eu quero que a minha ideologia seja imposta. Não é assim que se faz ciência. A ciência ela é feita de outra forma. Por isso que a gente está vendo aí nas redes sociais, nos debates, querendo ou não, os marxistas nadando de braçada em cima dos liberais e dos conservadores. Porque nós estamos embasados em uma teoria forte e eles estão embasados em teorias que não se sustentam. Né? Isso é a grande maioria. Tem muito liberal aí que tem uma teoria também bem enraizada, que tem um debate bom, mas geralmente não são esses que se colocam na extrema-direita que estão aí crescendo na internet. Apesar que eu não sou liberal, discordo do liberalismo, porém tem muito liberal que tem um debate muito importante para a sociedade, que tem muito a contribuir. Então, é nessa perspectiva que eu quero fazer essa crítica, e falando desse rapaz, como não só ele, mas grande parte da população ainda pensa assim, acha que tem que discutir política através da religiosidade, e isso é muito problemático porque gera mal interpretação da própria religião, e essa mal interpretação da religião vai gerar a mal interpretação política. É por isso que é importante se pensar de forma científica. Acredito que aqui eu consigo encerrar sobre essa situação. E aí, quero entrar na situação que eu não vou citar nomes, não vou falar onde, como, porquê, da frase que eu escutei que a determinada universidade não respeita os evangélicos. E aí ele estava querendo falar dos neopentecostais, porque temos que compreender que católicos e protestantes também são evangélicos. E o neopentecostalismo ele surge, inclusive isso eu aprendi em um diálogo muito importante, né, que os neopentecostais não são protestantes, eles são uma vertente, eles surgem do protestantismo, mas se tornam outra coisa.
mas esse rapaz, ele é neopentecostal. E o que é que acontece? Nós vivemos num país laico, mas nós sabemos que, na realidade, a religião hoje dominante, né, das elites financeiras, que é colocada na televisão em evidência, na própria política, é a religião neopentecostal. Tanto que nós não temos bancada candomblessista, nós não temos bancada espírita, nós temos bancada evangélica, que na verdade não é nem evangélica, é bancada neopentecostal. Nós inclusive tivemos agora um prefeito de esquerda do PT, inclusive PT, olhe para isso, qual atitude vocês vão tomar, esse prefeito falando de forma preconceituosa de quem é da religião, de religiões de matriz africana. Vocês podem pesquisar aí o prefeito falando que as pessoas fingem que são de bem durante o dia, mas de noite estão batendo tambor. E você bater tambor, que já é uma fala preconceituosa, né? Bater tambor. Não, você vai para o seu culto religioso, que é de matriz africana, e isso não faz você mal pessoa. Você é boa pessoa de dia e você é boa pessoa de noite no seu culto religioso também. Não é porque você é candomblessista que você é uma pessoa ruim, mas ele faz essa fala, né, preconceituosa. Então, voltando a essa fala desse rapaz, a universidade hoje, as universidades, é um local de que reproduz muita educação ainda colonial, muita educação da elite sociofinanceira, mas muitos cursos vêm rompendo com isso, as disputas internas. Então, realmente, hoje, muitas universidades, muitos cursos respeitam a laicidade do país. Então, eles estão tão acostumados a ser a religião dominante, a serem aceitos como a verdade absoluta, a não serem contestados, a terem o espaço que quiserem, que quando eles são tratados apenas como mais uma religião, como igual a qualquer outra religião, como alguém que vai ter as mesmas possibilidades das pessoas de outras religiões, eles se sentem ofendidos, eles se sentem maltratados. Perceba como isso acontece. Se você não tratar eles com paparico, faz com que eles se sintam maltratados, se sintam que não estão numa posição que eles realmente merecem, né, que eles deveriam estar na percepção deles. E isso é problemático porque essa disputa acaba fazendo com que a mesma disputa política que hoje criou uma bancada evangélica, que a bancada do boi e da bala também está atrelada a essa bancada evangélica, que, falando mais uma vez, na verdade é uma bancada neopentecostal, também quer tomar os outros espaços, espaços educacionais. E quando aqui na Bahia mesmo perigoso, mas eu sei que não foi só aqui em Salvador, foi no Brasil todo, eles fizeram um evento chamado Cruzada. As cruzadas na época antiga era justamente cristãos europeus que iam para Israel, a chamada Terra Santa, né? E para tomar ela dos povos que ali estavam, sejam árabes ou, durante um tempo também, os otomanos. Né? Então, tiveram vários povos ali que dominaram aquela região do Oeste Asiático. Mais uma vez falando, não vou chamar de Oriente Médio, porque o Oriente, o Said já mostrou todo o preconceito que existe nesse termo Oriente, oriental, então vou chamar de Oeste Asiático, porque é o que é. E esse Oeste Asiático teve os árabes, os mouros são árabes, né? Para muita gente que não sabe, por isso que tem a moraria aqui em Salvador, a revolta dos malês, que foram negros islamizados aqui na cidade do Salvador, né? Que foram que passaram pelo processo da escravização. Então, teve os otomanos, como eu já citei, e outros povos que ali chegaram e tiveram um período de dominância, mas e existiam essas cruzadas. Então, quando eles colocam aqui um evento chamado Cruzada, é abertamente os evangélicos querendo tornar o Brasil um evangelistão. A gente fala tanto das repúblicas teocráticas, teocracia é países dominados por religião, né, por um grupo religioso. A gente fala tanto que inclusive é uma visão errada de dizer que civilização, porque independente de
como se acontece é civilização. As teocracias também são uma espécie de civilização. Se é boa ou ruim, aí já é outra crítica, tem que passar pelo crivo científico, mas são civilizações. E essas civilizações, e aí a gente chama as democracias não teocráticas de civilizações, porém a gente quer destruir o que a gente chama de civilização brasileira para construir uma teocracia voltada pro neopentecostalismo. E aí o neopentecostal não se vê como teocracia, né? Não se vê como ditadura religiosa, porque é o que vocês querem fazer. Então, encerrar aqui, quero convidar mais uma vez todos e todas a estarem curtindo, se inscrevendo no canal, né? Compartilhando aí com quem interessar esse diálogo. Quero convidar todos e todas também a estarem nas outras redes que eu estou, né? Dialogando comigo, né? E vamos construir o conhecimento coletivo junto, né? Toda a solidariedade aos povos africanos que ainda vivem em guerra pela intervenção colonial, toda a solidariedade ao povo do Congo, ao povo de Burkina Faso, aos povos de toda a África, toda a solidariedade ao povo palestino, a sua resistência e principalmente a sua reação, o direito de reação daqueles que são subalternizados tem que ser legitimado e até a vitória sempre, meus camaradas, minhas camaradas.